homens de pequena fé? Qual foi a primeira roupa que existiu no mundo? O primeiro estilista que nós temos história. Quem foi? Hã? Quem? Não. Adão fez um rascunho num trem lá que não funcionou. O primeiro, assim, costureiro chique, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus fez uma roupa e levou para eles. Mas Adão pegou umas folhinhas, ok? E cobriu. Fez uma roupinha para Eva, pegou 2 folhinhas, 3, 4 e cobriu. Mas não foi suficiente, porque diz a Bíblia que eles ficaram com vergonha. E Deus veio e os vestiu com o quê? Com o quê? Uma pele de animal. Ok? Então foi necessário o que foi necessário para que Deus pudesse fazer então uma roupa para o homem e para a mulher? O que foi necessário? Um sacrifício. Foi necessário que um animal morresse para que fosse coberta a nudez do ser humano. E quando eu leio esse texto, é impossível não pensar num sacrifício que foi feito para que a minha nudez diante de Deus fosse coberta. Quem morreu? E quem deu Jesus por nós? O Pai. Então Jesus, ele sabe, Deus sabe como nos cobrir para que nós possamos estar diante dele. Não se engane. Não existe nada que você faça para que Deus o aceite, porque é Ele que te cobre para ser aceito por Ele. É Ele que faz. É Ele que fez, é Ele que faz. Então a nossa questão é de crer, é de acreditar, é de confiar, é de insistir, resistir e percorrer esse tempo para que possamos enxergar o valor que nós temos para Deus. No texto que nós lemos, Jesus afirma claramente que se Deus nos deu a vida, Ele também vai nos dar o alimento. E se Ele vai nos dar o alimento, isso fala sobre proteção. Nós somos protegidos pelo nosso Pai. Afonso usou a expressão: filho, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus vai lhe suprir. E aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem que te alimenta? Quem aumenta a sua fé? Quem aumenta a sua visão espiritual? Quem que aumenta a sua fome por Deus? Quem que aumenta a sua sensação de que alguma coisa está faltando? O próprio Deus. Não é você. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse umas 55 vezes. Você pode jejuar 55 dias direto, sem comer e beber nada. Mas se você não entender que é Deus que te alimenta, você não vai sentir diferença nenhuma. Não quero dizer que ler a palavra não é importante, não estou dizendo que jejuar não é importante, estou dizendo que não depende de você. A Bíblia diz que até a fé que você tem vem do Senhor. Então, a promessa é que Ele vai te vestir, Ele vai te dar uma nova vida, vai te dar uma nova responsabilidade, vai fazer você, como nós ouvimos as crianças cantar, uma nova criatura. Ele vai te vestir com a veste que vestiu Jesus, para que você se torne imagem e semelhança dele novamente. E Ele possa olhar para você e ver você como filho, como uma filha. E Ele vai te alimentar para que você possa entender que você tem valor. Então a primeira chave que nós podemos entender para a ansiedade é que Deus me ama. Deus me ama. Deus cuida de mim. Deus tem me dado razão todos os dias. Quando você acordar, meu irmão, diz: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma expressão do seu amor por mim, nesse dia que estou conseguindo abrir meus olhos e levantar da minha cama, porque quem é ansioso, quem é depressivo, não consegue sair desses lugares. Mas a Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, nós podemos, através dele, transpor muralhas. Para muitos de nós, o amor de Deus, muitas vezes está associado à ausência de lutas, meu irmão. E não é isso, é verdade. Isso não é verdade. Tem uma canção que alguns anos atrás foi muito sucesso
no meio gospel e no mundo secular, baseado no texto bíblico. Como Naamã... desculpe. Não. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. E assim vai. E aí o coro vem. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ah, que oração perigosa, meu irmão. Que oração perigosa. Nós cantamos a canção, nós fazemos essa oração e quando começa o processo, nós gememos. Nós gememos. Porque não tem a mínima ideia do que significa isso. Irmão, sabe por que às vezes você tem a sensação que Deus não ouve a sua oração? É porque você não está pronto para passar pelo processo. Porque Deus ouve a tua oração. Deus, abençoa meu casamento, Senhor, que seja uma bênção. E Deus vai começar mesmo, só que começa geralmente por nós que fizemos a oração, não por aquele que é alvo da nossa oração, entendeu? É interessante como funciona o processo de Deus. Então, irmão, toda música que for cantar, canta com fé, com vigor, sabendo que Deus está ouvindo sua voz, o seu coração, e Ele vai começar o processo. Mas o processo, o objetivo sempre vai ser um tripé: caminho, verdade e vida. Ele sempre vai ser nesse tripé. Deus sempre vai te colocar num caminho para que você possa conhecer as verdades. Ele vai te alimentar com as suas verdades. Não são as suas, as dele, para que você possa então ter vida. Então o primeiro segredo, a primeira chave é compreender o valor que nós temos diante de Deus. Está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, ou ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os seus irmãos têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos que você está passando. Aquela sensação é só comigo. Deus não me ama. Mentira do diabo. Todos nós sofremos, todos nós passamos pelo processo, todos nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos aprovados para habitar no reino de Deus. Você não é um morador do céu porque veio para uma igreja evangélica. Você não é morador do céu porque você se tornou crente. Você é morador do céu porque você permaneceu, perseverou até o fim. Isso é um processo. Por isso que o evangelho requer de nós mudanças. Outro fato que é muito importante, que nós precisamos ter em mente, é que nós nos sentimos, às vezes, desvalorizados por pessoas que estão ao nosso redor, ou principalmente por pessoas que são da nossa própria família. E temos dificuldade de acreditar que temos valor para Deus. O que a Bíblia diz? Jesus diz, vai ter treta, vai ter bagunça entre pai e filho, filho e pai, sogra e... Isso é normal, né? Sogra e nora, né? Vai ter um momento que o filho vai entregar o pai para ser preso, o pai vai entregar o filho para ser preso. É treta, é briga. Então, não se engane. Não é porque algumas coisas começaram a sair do lugar que você está entendendo que Deus não está com você. Pelo contrário, Deus está preparando você. Todos nós passamos por um processo de, às vezes, afastamento para fortalecimento, para poder voltar e ganhar. Entendeu isso? Todos nós passamos por um processo de afastamento de pessoas, de coisas, de projetos, entendeu? De tantas outras coisas, para que possamos estar no lugar para sermos preparados, fortalecidos, para depois voltar e fazer aquilo que Jesus disse, ide, pregar o evangelho, toda criatura. Compreende isso, irmão? Então nós estamos nesse trabalho, junto com isso, e a ansiedade é um empecilho para que isso possa acontecer. Jesus nos ensina que a nossa ansiedade não promove o agir de Deus em nós. Você ficar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não vai fazer com que a sua fé aumente. Pelo contrário, o que promove o agir de Deus em nós é crer que Ele está no controle de todas as coisas e que nada nos falta e que não temos falta de nada. Eu tenho que comer hoje, amém? Eu não tenho que comer, amém também.
Pastor, isso aí é muito complicado, é difícil, isso não tem nada a ver com a prosperidade. Não tem mesmo. Prosperidade não é mensagem bíblica. A mensagem bíblica é: o Filho do Homem não tinha nem um travesseiro para repousar a sua cabeça. Mas ele permaneceu fiel até o fim. O fim dele foi a cruz, ressurreição, recebeu toda a glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e habita ao lado de Deus. Amém? Se o teu plano é estar com Deus, então saiba que você vai passar por um processo de perdas. Aliás, o povo evangélico, o cristão, o bíblico, e todo o seu processo, irmãos, não é valorizado por Deus ou pelo céu por aquilo que você ganha, mas por aquilo que você perde. Porque aquilo que você ganha pode tirar você do rumo, mas aquilo que você perde, muitas vezes pode fazer com que você entenda que Deus é o centro da sua vida. Você pode não ter o dinheiro, pode não ter talvez a aprovação de todas as pessoas, mas se Deus é o centro da sua vida, você tem tudo o que você precisa para aquele momento, para aquele processo, para aquele momento, aquele ciclo da sua vida, para que você possa romper e ir muito mais longe.